transmissão está começando. Todos os participantes estão no modo somente escuta. Okay. Boa tarde, pessoal. Bom, estamos aqui na sala com o time responsável pelo projeto CAR. E nosso objetivo hoje é apresentar esse complemento ao desafio Adamai, né, que vai ser o bônus CAR. Vocês já devem ter recebido, inclusive, essa mesma figura. E nossa agenda de hoje é explicar um pouquinho das regras desse bônus e depois dar uma navegada no Clique, no Salesforce, para explicar o passo a passo aí de como que vocês vão ter que proceder para fazer para ganhar esse bônus, né? Então, eu sou o Luciano Lance, gerente TI, vou voltar com vocês nas telas de navegação, a hora que a gente entrar um pouquinho mais sobre os sistemas. E agora, para explicar as regras, a importância desse projeto para a Adamar, o Fernando, aqui do BI, do Marketing, né, vai explicar para vocês. Ok, Luciano, obrigado. Bem, obrigado a todos que estão presentes. A gente marcou esse webinar para fazer o lançamento do CAR, né? O CAR é uma abreviação de Cadastro Ambiental Rural. Nós vamos falar um pouquinho sobre o objetivo e benefícios que tem para a Adamar a implementação desse projeto, né? Falar sobre o bônus CAR, que a gente acabou incluindo ele na competição, no desafio Adamar, e vamos falar também, daí depois vou voltar para o Luciano, e o Luciano vai falar a respeito da navegação e fazendo um tutorial que a gente vai estar disponibilizando no Material Crescer, né? Disponibilizando no Material Crescer. Meu nome é Fernando, eu sou gerente de inteligência de negócios e trabalho na diretoria de marketing, e é um projeto que a gente começou o ano passado envolvendo 3 RTVs que ajudaram nós nos pontos de melhoria a deixar a ferramenta mais amigável, né, 3 gerentes regionais também, né, o Lucas, lá da Bahia, o Leonardo Singolani e o Jerônimo, né, e que participaram, apresentaram para o time executivo, e é um projeto que a Adamar quer implementar a nível Brasil pelos benefícios que vocês vão ver, a gente acredita que vamos ter aí no futuro, né, no médio e longo prazo. Passando para o primeiro slide, explicando o que é o CAR. Então, o CAR, já comentei, é uma sigla, abreviação de Cadastro Ambiental Rural. É um registro eletrônico que se tornou-se obrigatório a partir de uma lei que foi sancionada em 2012. E ela tinha um prazo, que era até o final de dezembro, depois foi estendido, mas hoje nós temos uma grande base da área agriculturável, um grande número de polígonos já nessa banco de dados do governo, né? Então, ele é fundamental, esse cadastro é fundamental para a base de dados, para a estratégia da gestão ambiental, do planejamento ambiental e econômico dos imóveis rurais. Hoje, nós temos mais de 5 milhões de polígonos, né? Eu vou estar explicando o que é o polígono. O polígono é uma propriedade, então a gente tem os azimuths, tem a circunferência da propriedade, e se vocês entrarem no site do CAR, que é uma informação pública, tem lá 5.040 polígonos, né, ou propriedades que já tem essa regulamentação do CAR. E a gente tem uma informação da Agroconsult, né, do André Pessoa, que esteve aqui semana passada, e que esses 5 milhões de polígonos são responsáveis por mais de 93% da área agriculturável. Então, o Brasil está muito avançado, né, nessa parte de georreferenciamento. Nós temos um objetivo com o CAR, que a gente comenta que são 4 objetivos. O primeiro é conhecer o desconhecido. A gente quer, com imagens de satélite, a gente poder fazer algumas navegações, fazer alguns filtros e conhecer a área, né? A gente conhecer o nosso território sem precisar da opinião, às vezes, do nosso parceiro de negócio, que é o distribuidor ou a cooperativa. Então, a gente pode fazer alguns filtros. Eu posso pegar uma cidade aqui, por exemplo, Ponta Grossa, no Paraná, quais que são as propriedades acima de 5.000 hectares, acima de 7.000 hectares, acima de 3.000 hectares. Eu posso ir fazendo o filtro e ele vai me mostrando essas propriedades.
E lógico, né, a gente vai analisando, vendo se essa propriedade já é de um produtor nosso, se já é conhecido, que está no nosso banco de dados. Mas, para uma empresa que nem a Damar, que acabou há 2 anos atrás tendo um turnover mais alto, a gente acaba tendo essa informação como sendo a base de informação e de inteligência da empresa. Então, é um conceito que a gente fala que a gente quer conhecer o desconhecido, porque conhecer o que os nossos parceiros de negócio, nossos distribuidores visitam, é relativamente mais simples e mais fácil. Mas os nossos distribuidores, às vezes, também não visitam, por restrição ou por estratégia, alguns grandes clientes. E esses grandes clientes que compram de distribuidores concorrentes, como que nós acessamos eles? Eles têm crédito? Eles são influenciadores? Né? São bons produtores? Se sim, por que nós não acessamos ele? Né? E aqui vai ser uma ferramenta de gestão com o ClickSense e o CAR. A roteirização, né, a gente constantemente tem algumas mudanças. O Thiago agora também está saindo de um território de vendas, indo para uma regional. A pessoa que assumia a posição de um RTV que deixou a área, que foi promovido, né, ela, assumindo a área, ela vai ter acesso, se já tivesse tudo cadastrado, né, todos os nossos clientes à base do Salesforce, além da gente ter a informação de área, nome do produtor, nome da conta, nome da propriedade, as informações de potencial, a gente também poderia, com a coordenada geográfica, com o CAR, a gente vai começar a ficar muito mais fácil fazer a roteirização. Como que eu chego na principal propriedade desse cliente, né? Se eu trabalho na venda direta no Mato Grosso da Bahia, quem que pode me levar lá para eu visitar uma das pessoas mais importantes lá na unidade tomadora de decisão? Então, a gente, com as coordenadas geográficas, imagens de satélite, ela ajuda nessa roteirização, principalmente quando uma pessoa está assumindo a área. Depois que ela assume e conhece, aí não é um benefício tão relevante, né? Redução de risco. Nós vamos começar a analisar e vermos como que está a situação ambiental. A gente está vendo que tem alguns polígonos que têm restrição ambiental, né? Então, isso aí para a área financeira também é importante. E o principal benefício vai ser um benefício de médio prazo, que a gente já está trabalhando com alguns fornecedores, né? Estamos no projeto Darwin junto com o Robertson, e o que nós imaginamos, até a gente vai mostrar, em algumas regiões, né, e do mundo, alguns países, e aqui do Brasil, já está muito simples você fazer esse mapeamento automático das culturas por imagem de satélite. Por exemplo, a área de algodão, no início da safra, comentava-se que ia plantar em torno de 1.400.000 hectares. E nós finalizamos a área de algodão com 1.550. E houve um aumento de área muito expressivo na reta final. Como a cultura do algodão, ela planta na Bahia e no Mato Grosso, principalmente em Goiás, e em épocas bem definidas, se o satélite passar no mês de março, no Mato Grosso, ele já consegue distinguir toda a área, identificar toda a área que foi efetiva de algodão. Então, a gente quer, no futuro, que essa atualização que a gente faz da informação das áreas de plantio, né, ela seja feita com imagem de satélite. E, em vez do RTV ter que ficar digitando quanto que aquela propriedade, planta de soja, milho, algodão, trigo, enfim, de todas as culturas, como que a gente poderia levar esse serviço para facilitar e simplificar a vida dos RTVs, inicialmente, mas depois a gente trazendo para todo o Brasil. Então, o mapeamento automático por culturas é um serviço que a gente vai disponibilizar no futuro. Já tem o primeiro orçamento, veio num valor mais alto, mas serviço, né, e inovação, às vezes o primeiro orçamento vem mais alto, o segundo orçamento que a gente conseguiu já veio num preço um pouco mais acessível, e logo a gente vai estar fechando com algum fornecedor. A gente vai ter essa plataforma associada com outros sistemas, Salesforce e Darwin, né? Então aí o Robertson vai estar na sequência, possivelmente nos próximos meses, fazendo o lançamento, já estamos na fase de piloto do Adamar Darwin também. E, no futuro, outros serviços agrodigitais. Tem várias empresas fazendo mapeamento de nematóide, mapeamento de NDVI. Nós só precisamos ter a base cadastrada e ver que serviço que gera valor para o produtor, para a gente agregar na nossa plataforma, né? Então, esses são alguns objetivos, alguns benefícios que nós vamos ter com o CAR.
Luciano, quer comentar um pouco dessa tela? Essa aqui é um exemplo daquela identificação de culturas que o Fernando citou. Então, é um caso fora do Brasil, na Ucrânia, especificamente, onde as culturas foram identificadas automaticamente. A gente tem, por exemplo, o açúcar de beterraba, o girassol, tem aqui também a soja, milho, trigo, cada uma, como vocês podem ver aqui, cada uma com uma cor diferente. Então, se vocês fizerem um paralelo aí, né? Uma vez a gente identificado os nossos top 30, sabe qual que é o perímetro das propriedades deles. A gente providenciar um serviço como esse já é o pré-requisito. O que a gente está fazendo agora é um alicerce para tornar um projeto como esse possível. Ok, Luciano, obrigado. Né? O próximo slide, nós vamos falar sobre o ciclo do desafio ao longo do ano, né? Então, a gente está fazendo o lançamento hoje, nesse webinar, do Bônus CAR, que vai estar envolvido na competição, e ele vai ser válido até o final de setembro. Os RTVs e gerentes regionais, né, eles vão ter um bônus de 0, 5 ou 10%, conforme a performance de mapeamento das propriedades dos seus produtores top 30, que estão cadastrados, qualificados hoje no Salesforce. Ok? Eu vou falar primeiro da regra. Então, o bônus de 10% vai ser para quem, até final de setembro, fazer o mapeamento de 90% ou mais dos produtores top 30. Vai ter um bônus de 5% para quem mapear entre 80 e 89,9, né? E um bônus de 0, né? Que na verdade não vai ter bônus, para quem ficar abaixo de 80% da qualificação dos top 30. Então, a primeira regra, que é em quantidade. Eu tenho 30 produtores top 30, se eu mapear 27, né? 27 de 30 deu 90%, eu vou ter um bônus adicional na competição do Desafio Adamar de 10%. E embaixo tem o conceito do que é mapear. Mapear é identificar as propriedades dos top 30, usando as ferramentas ClickSense, copiando o código do CAR, inserindo esses códigos no Salesforce. E considera-se mapeado um top 30 quando ele estiver com 100% da área de plantio informada no Salesforce, agora da safra, que a gente vai iniciar na próxima safra, que é a safra que está vigente e aberta para atualização no Salesforce, a safra 19/20. Exemplificando, então aqui a gente tomou a liberdade de pegar um exemplo, o Jorge Strobel, ele tem a fazenda Strobel. Essa é a informação que a gente tem no Salesforce, que ele é um produtor que planta 15 mil hectares de soja, 3 mil hectares de milho e 9 mil hectares de milho safrinha. Então, ele tem uma área de plantio de 27 mil hectares. Só que para ele plantar esses 27 mil hectares, ele não precisa ter uma propriedade de 27 mil hectares. Ele poderia ter uma propriedade de 18 mil hectares, porque o milho safrinha vem na sucessão do sistema soja-milho. Soja no verão, milho safrinha no inverno. Então, no sistema, nós vamos considerar 18 mil hectares. Eu vou dar um exemplo aqui, né? A gente conhece uma das propriedades dele e está mapeado, e o polígono mapeado no ClickSense falou que essa propriedade tem 10 mil hectares, que é a fazenda Strobel. E ele tem uma segunda fazenda, Strobel 1, de 5 mil hectares. Qual que é o cenário, neste caso, para efeito do Desafio Adamar? 10 mil hectares mais 5 dá 15, divididos pela área de 18 mil hectares, eu mapeei, né, 83%. Então, o que acontece? A gente sabe que esse produtor planta 27 mil hectares, para plantar essa área ele precisaria ter no mínimo 18 mil hectares, e a gente ainda não identificou aonde que é as propriedades dele, com as imagens que a gente vai mostrar na navegação aqui do ClickSense. Ok? Um segundo caso, né? Um segundo exemplo, é a mesma situação, né, do Jorge Strobel, a área de plantio total é 27 mil hectares, mas a área considerada é 18 mil hectares. Mas nesse caso, além das duas fazendas, a gente mapeou que ele tem a fazenda Strobel 2, de 2 mil hectares, e a fazenda Strobel 3, à direita, no alto de 1.000 hectares. Então, neste caso, a somatória de 10 mil, 5 mil, 2 mil e 1.000
deu no mínimo 18 mil hectares. Então, a gente vai considerar como esse produtor ele está mapeado no Salesforce. É um produtor top 30, né? Então, esse está, além de estar qualificado como top 30, a gente conhece a área dele. Tem uma pergunta que fizeram, mas nesse momento a gente não vai levar em consideração, porque a gente não tem imagem de satélite. O certo era a gente cadastrar essas 4 fazendas e o satélite nos falar o quanto que planta nessas propriedades. Porque a gente sabe que em todas as propriedades, né, a legislação exige que tenha uma área de preservação ambiental, né, mata nativa, rios, mas nesse momento nós não vamos levar isso em consideração. Então o que nós vamos levar se a informação do Salesforce, desconsiderando aquela segunda cultura, é 18 mil hectares, pelo menos que a somatória das propriedades, pode ser que ele tenha uma única propriedade, ou que nem nesse caso tenha 4 propriedades, né, usando os códigos do CAR. Então, Fernando, só para esclarecer, pode até acontecer de, num caso como esse, na hora de mapear as propriedades no CAR, as propriedades somarem mais do que os 18 mil, né? Sim, se passar dos 18 mil, sem problema nenhum, né? Possivelmente porque tem áreas de preservação, áreas de rio, né? Áreas que não são agriculturáveis, às vezes uma área impossível, né? ou mata nativa. Mas, para efeito de competição, tem que ter no mínimo, né? 100%, que seriam os 18 mil hectares. Só um segundinho. Aqui tem um outro exemplo, ficou um pouquinho pequeno, espero que na tela esteja legível, mas a gente selecionou 30 produtores, né? Número 1, 2, 3 seriam os 30 produtores top 30. Digamos que, é só um exemplo, a área de plantio deles no Salesforce é 1.000 hectares, que é a segunda coluna, da esquerda para a direita. Daí a gente tem um exemplo 1. Qual que é a área do CAR? Eu tenho em 29 produtores, eu identifiquei no mínimo 1.000 hectares. Então, deu um ok, e só eu deixei um dos produtores, que eu acabei não identificando a área do CAR dele no Salesforce, né, no ClickSense e no Salesforce. Então, no exemplo 1, dos 30, top 30, né, foram 29, top 30 foram identificados. Se nós dividirmos o número 29 por 30, deu 97% de performance, o bônus para efeito de premiação é 10%. No exemplo 2, são 27 produtores que deu a área, né, que atende o requisito mínimo de 100%, versus a área informada na área de plantio. Tem 2 produtores ali, o número 28 e 29, que a propriedade dá 800 hectares e no Salesforce informa que planta 1.000. Então, nesse caso, a gente não vai considerar como mapeado. Então, mas, mesmo assim, são 27 produtores top 30 de 30, deu uma performance aí de 90%, tem 10% de bônus. No exemplo 3, são 24 produtores, sendo que eu tenho ali o 25 com 800 hectares, o 26 com 300, o 27 com 200, o 28 com 520, que estão na área em vermelho. Então, a gente acabou identificando algumas propriedades deles no CAR, mas uma área menor da propriedade do que a área agriculturável, a área de plantio desse produtor. Então, nesse caso, a zona verde são 24, né? 24 de 30 dá 80%, o bônus é 5%. E no exemplo 4 eu identifiquei 23 produtores e eu tive 6 produtores, só que a área não deu 100%. Se não deu 100%, para efeito de competição não vai ser válido, né? O requisito ali que são 23 produtores top 30 qualificado, de 30 deu 77. O bônus de 77% é 0, abaixo de 80% é 0%. Ok, Luciano? Ok. Tá. Pessoal que tiver dúvidas, né, já tem algumas perguntas sendo registradas aqui, ao final da apresentação a gente vai responder, ok? A forma de colocar a pergunta, acho que dispensa uma apresentação, é a mesma forma como vocês já fazem no chat com o presidente, e como a gente já até está vendo que estão surgindo aqui, acredito que seja já conhecido a forma de registrar as perguntas. Então, a gente tentou ser o mais correto, o mais justo, e levou em consideração essa questão da sobreposição. Então, a gente vai considerar as culturas mapeadas no Salesforce, né?
que são essas que a gente colocou aqui. Tem culturas anuais, soja, algodão, milho, arroz, feijão, batata, entre outras. Culturas perenes, cana, pastagem, citros, café, maçã. E nós não vamos considerar a segunda safra. Por exemplo, o milho safrinha, ele sempre é plantado numa mesma área onde havia soja anteriormente. Então, a gente não vai considerar a área, né, para efeito de cálculo e desafio da Adamar, área de milho safrinha, área de trigo, que, né, tem soja ou alguma cultura no verão e trigo no inverno, e algodão, nos estados do Mato Grosso do Sul e Goiás, 90% é algodão segunda safra. Então, é um algodão safrinha. Então, nós vamos considerar do algodão apenas 10%. E feijão, a gente sabe que no Brasil tem 3.140.000 hectares de feijão, e 2 milhões são feijão da primeira safra. Então, a gente vai considerar 60%. A gente sabe que 40% normalmente vem em rotação. Então, só para... vai estar no material também quais que são as culturas e a metodologia. Tem uma pergunta aqui, né? As áreas irrigadas que possuem 3 safras. Então, basicamente, a gente já comentou, a gente sabe que tem... feijão, segunda safra e terceira safra. No caso do feijão, a gente vai considerar 60%, que é uma métrica a nível Brasil, ok? Então, as regras do desafio, ele está sendo lançado agora, né, são 121 RTVs participantes, 16 gerentes regionais. No momento, agora, nós estamos com 64 pessoas participando, que já estão tendo acesso e conhecendo a regra. Então, hoje a gente faz o lançamento oficial e depois a gente vai estar contactando as regionais também para, enfim, servir de suporte e voltar a falar da regra, né? O prazo vai ser até o final de setembro. No final de setembro, a partir de julho, né, a gente vai tirar alguns relatórios semanais para mostrar performance. Em julho vai ser quinzenal, agosto e setembro a gente vai fazer um acompanhamento semanal aí para mostrar como que está a performance, ok? E agora eu passo para o Luciano, para a gente fazer a navegação, mostrar tanto no PowerPoint como a ferramenta de BI, que vai ser disponibilizada já para o time comercial, que se chama ClickSense. No futuro vai ser muito utilizada, tanto para relatórios de Market Strategy, como outros sistemas. Luciano. Isso aí. Bom, é o mesmo, como o Fernando falou, é o mesmo sistema onde vocês vão acessar, por exemplo, os seus reportes, cenários. Para o time que é do Cerrado Oeste, aí, nessa semana a gente já vai, junto com o time do Customer Service, já apresentar o Sales Report. Ainda esse ano, outros recursos, outros relatórios do Salesforce, de visitas e assim por diante. O Market Strategy já tem bastante usuários que estão usando, os gerentes de marketing estão fazendo uso já, e a gente também vai disponibilizar para a equipe comercial. Então, não se preocupem em anotar agora o endereço ou qualquer outra informação da apresentação, tá? A gente terminando aqui, a apresentação está sendo gravada, a gente vai disponibilizar a gravação no Portal Crescer. Também tem a própria PowerPoint, a apresentação aqui vai ser disponibilizada lá também. Então, como que vai ser o passo a passo aí para esse mapeamento, né? Eu vou dando um Alt Tab aqui para ir mostrando também no sistema com exemplos, conforme a gente for passando pela parte teórica aqui no PowerPoint. Quando eu dou o Alt Tab aqui, a turma vê também lá? Beleza. Então, vamos lá. Tem um endereço que a gente tem que cadastrar, que acessar. Para quem faz uso da nossa intranet, já tem um link lá, ClickSense, na primeira página, na homepage da nossa intranet. Mas, se quiserem colocar o endereço e salvar lá como favoritos, pode ficar mais rápido também. Para acessar o endereço e ter uma performance boa, é importante vocês conectarem a VPN, a exemplo do que fizeram aí para trabalhar com o Market Strategy. É possível trabalhar sem VPN? Mas a performance é muito pior. A velocidade da navegação é muito melhor quando é feito pela VPN, tá? Então, uma vez feito a conexão aqui, acessado o endereço,
que vocês vão ver é essa lista de fluxos. Aqui está ilustrativo. Na verdade, o CAR vai aparecer nesse fluxo aqui, ó. Cadê? Aqui, 0042 CAR. É aqui que vocês vão clicar e vai ter uma aplicação aqui, uma janelinha. Clicando nela, vai aparecer esses mapas, né, essa tabela e assim por diante. Na verdade, está numa tela que vai ser, a primeira vai ser essa outra aqui que eu estou mudando agora. Então, vamos lá. Esse passo é o que eu expliquei. Então, vai entrar no 0042, CAR, vai clicar aqui no aplicativo, que é a versão que vai estar sempre a mais recente. Depois que abrir o aplicativo, vocês vão enxergar essas 4 telas aqui, como está no PowerPoint. Comecem sempre pela primeira da esquerda, é a mais genérica, é a que tem informações de uma forma mais macro. E a partir daí vocês podem começar navegando ou pelo menu aqui da esquerda, pelos filtros aqui, ó, ou pelo próprio mapa. Então, cada botãozinho aqui é uma opção de filtrar qual é o escopo que vai ser trabalhado, ou a gente pode fazer isso também pelo mapa. Eu vou navegar aqui pelo mapinha da esquerda, poderia ser pelo do central também, eu vou selecionar o estado do Mato Grosso, por exemplo. Selecionei Mato Grosso aqui na direita, aqui o do centro ele já passou a mostrar, ao invés dos estados, ele está mostrando município por município. Então, se eu confirmo aqui o filtro, aí o da direita também está mostrando por município. Então, eu quero trabalhar em Sorriso. Eu também posso continuar fazendo o filtro com a seleção aqui no mapa. Seleciono um município, seleciono outro e assim por diante. Ou eu posso fazer uso desse menu aqui do lado esquerdo. Então, vou dar um exemplo, como eu selecionei o estado pelo mapa, vamos fazer uma seleção do município agora pelo menu. Cliquei em município, escrevo aqui, ó, Sorriso. Ok, confirmo. Vocês veem que agora temos 2 mudanças relevantes aqui nessa tela. Primeiro, que a imagem de fundo passa a ser uma imagem de satélite, o que vai facilitar na identificação de cada propriedade, né? Do que se a gente tivesse, como no mapa da direita aqui continuou, só um mapa com rodovias, nomes de cidades, etc. Outra mudança é que essa tabela aqui de baixo agora passou a mostrar uma lista de todas as propriedades que nós temos baixadas do site do CAR da cidade de Sorriso. E com algumas informações, por exemplo, a área total. Essa área total é aquela área que vai ser considerada na hora de fazer o cheque com a área das culturas no Salesforce. Temos também informação de área consolidada para alguns polígonos, e temos aqui um filtro, uma classificação de cada propriedade, indicando se ela é um AST, que é um assentamento, se ela é um PCT, que nesse caso não tem nenhuma, por isso que está cinza, não deixa selecionar, que é povos e comunidades tradicionais, reservas indígenas, por exemplo, ou IRU, que é o tipo de polígono do nosso interesse, que são os imóveis rurais. Então, eu quero tirar os assentamentos daqui do nosso filtro. Clico em imóveis rurais. Se observarem aqui, ó, tem uma propriedade, um polígono bem grande que ele sumiu, ó. Quer ver? Aqui, ó, um amarelinho aqui, meio marrom. Então, por que ele sumiu a hora que eu selecionei IRU? Porque ele é um assentamento, ele não é uma propriedade rural na classificação do CAR. Então, o que a gente tem interesse é isso daqui, imóveis rurais. O que eu já filtrei? Se eu quiser saber o que está ativo, que filtro que está ativo, a gente sempre consegue ver aqui em cima. Então, eu estou filtrado o estado do Mato Grosso, município Sorriso e só imóveis rurais. Eu consigo filtrar também, se eu quiser fazer uma análise só de maiores propriedades, essa escala aqui do lado direito, ó, ela também é um filtro.
Então, se eu quiser, por exemplo, pegar só propriedades que tenham mais do que 6.000 hectares, então 6.040, na verdade, né? Ele agora filtrou só essas propriedades que ficaram com contorno roxo aqui, que são as propriedades com mais de 6.040 hectares. E a maior aqui, o maior polígono de Sorriso, tem 24.690. Se eu quiser confirmar, clico no verdinho para cancelar esse filtro, ou se eu quiser mudar, quero pegar propriedades ainda menores, a partir de 2.200 hectares, e assim por diante. Ok? Vou cancelar esse filtro. Quais outras opções que nós temos aqui para selecionar os polígonos? Tem GR, mas aqui, como eu já estou no município, não faz sentido a gente fazer essa seleção agora. Posso fazer por RTV, a mesma coisa, não faz sentido, porque eu já estou com o município selecionado. Micro-região. Temos também município que já tem um selecionado. E aqui, ó, contas, status da conta, o que significa? Hoje nós não temos nenhuma conta mapeada lá no Salesforce com o código CAR. A partir do momento que a gente começar a ter, eu vou ter aqui as contas sem cadastro e com cadastro. Então, para filtrar, não quero ver mais polígono que eu já mapeei no Salesforce. Você vem aqui e seleciona só sem cadastro. Ok? Tem um outro filtro mais rápido aqui para maiores ou menores de 3.000 hectares. Tem uma que a gente consegue filtrar a situação do CAR, se ele foi cancelado, se ele está pendente, se está ativo. Aqui é interessante a gente trabalhar com os ativos e pendentes, os cancelados não. Se dependendo da cidade, vocês vão ver que tem uns cancelados que são absurdos. Tem polígono com 250.000 hectares, e por isso já algum produtor aí, ou o agrônomo de algum produtor que fez alguma barbeiragem lá no site do SICAR quando foi cadastrar. E esses dois outros filtros aqui são bem interessantes também para o mapeamento que vocês vão ter que fazer. O primeiro, ele seleciona clientes top 30 ou não top 30. Nessa tela aqui, isso não vai ter um efeito. Mas em outras páginas que eu vou mostrar, ele tem, e é bem interessante, eu vou mostrar para vocês. A outra, também, que tem efeito em outras páginas, é que se o nosso cliente, nossa conta, possui coordenadas mapeadas ou não. O que são essas coordenadas? Nós temos um trabalho sendo feito junto com a logística, que vai envolver roteirização das entregas dos nossos produtos aos nossos clientes, e esse trabalho levantou a coordenada geográfica de vários clientes, com base no endereço, no CEP, com base em algumas informações que essa empresa, com essa consultoria, conseguiu aqui do time de logística. Então, para alguns clientes, essa coordenada vai ajudar no mapeamento do polígono deles. Eu vou mostrar nas telas seguintes, ok? Então, eu vou tirar aqui os filtros que a gente fez até agora. Eu vou tirar aqui o município de Sorriso. Acho que tirando o município já fica claro. E vou fazer o filtro aqui do top 30 agora. Vou pegar só os que sim. O que significa isso agora aqui, ó? O mapa da forma como ele ficou. Significa que esses municípios são os municípios onde a gente tem um cliente, uma conta top 30 mapeada no Salesforce. Então, é uma dica, é um caminho legal para começar o mapeamento. Alguns desses clientes podem ter coordenadas já mapeadas. Então, eu clico aqui no sim. Ou seja, nesses municípios aqui, eu tenho o cliente top 30 e tenho o cliente onde a gente tem uma coordenada que pode ajudar no mapeamento. Então, vamos lá de novo agora. Sorriso é um deles. Vamos selecionar ela agora pelo mapa aqui. Aqui. Todos os polígonos. Não mudou nada. Não mudou nada mesmo, porque as informações dos clientes que têm as coordenadas estão em uma outra página. Como acessar essa outra página? A gente vem aqui em cima, ó, mapas CAR versus conta, e vamos para
a página que chama Contas Salesforce. Aqui, sim. Cada ponto amarelo, ou ponto, um quadradinho, cada quadradinho amarelo desse daqui é uma coordenada que foi identificada nesse trabalho com a logística. Então, ele pode ser um indicativo, uma boa aproximação, pelo menos, de qual é o polígono que está em volta daquele ponto. Se eu tirar o filtro, lembra que eu filtrei só os top 30 aqui, para aparecer só o município que tem top 30? Se eu tirar esse filtro aqui agora, ó, ele vai mostrar também outros clientes, às vezes ajuda aí no mapeamento, mas outros, esses que tem o fundo, a cor azul clarinha aqui, são clientes que não estão mapeados como top 30 no Salesforce. Então, vamos voltar ao filtro. Nosso interesse é saber aqui dos top 30, que é o foco do desafio. Com o mouse, eu consigo ir dando um zoom. Quero ver com mais detalhe esse cliente aqui, ó. Tá bom. Então, esse cliente, essa propriedade, esse polígono aqui, ele provavelmente é da fazenda Pomba Branca. Se eu clicar aqui, eu selecionei só o cliente aqui embaixo, mas ainda eu estou vendo todos os polígonos. Ok? O que isso facilita? Se eu tenho aqui agora, não, esse polígono realmente está relacionado com a fazenda Pomba Branca. Aqui, ó, nessa coluna tem, que chama conta, tem um link para aquela conta ali, para aquela propriedade, ou até para conta pai. Se eu clicar aqui, o sistema vai abrir exatamente aquela propriedade no Salesforce. Voltamos lá para o CAR. Qual que vai ser o nosso papel aqui? Vai ser amarrar o código do CAR com essa conta. Como que isso vai ser feito? Se eu selecionar o polígono, der um OK, eu posso... A hora que eu passo o mouse em cima do polígono aqui, ó, do mesmo jeito que tem o pop-up que mostra o nome da propriedade no ponto, no quadradinho, eu também tenho um pop-up com um link para acessar o site do SICAR e visualizar aquele cadastro do CAR. Então, é esse cara aqui. Ele não tem restrição, depois eu vou mostrar um pouquinho da nossa tela que traz as restrições. Ele não tem nenhuma restrição ambiental. Se tivesse, apareceria uma tabelinha aqui com o motivo da restrição, percentual de área impactada por tal restrição. E tem outras informações aqui e o tal do código CAR, que a gente pode copiar ele mais facilmente aqui. Dá um Ctrl+C. E a gente vai lá para o cadastro do nosso cliente. E existe uma opção aqui em cima agora, contas do CAR. E nessa opção, a gente consegue colocar o cadastro como novo. Eu não vou, como eu estou acessando um ambiente de produção aqui, eu não vou registrar de fato, né? Pode ser que não seja exatamente essa amarração que tem que ser feita. É importante o RTV fazer essa análise. Mas aquele Ctrl+C que a gente deu lá no site do CAR, a gente consegue fazer a pesquisa aqui. E aí cadastrar a conta, se for essa mesma ou se for uma outra conta do CAR, e data início, data fim. Por que dessa data início, data fim? Porque pode ser que essa propriedade esteja com esse cliente só durante um determinado período por ser um arrendamento. Então, se a gente sabe que o arrendamento é até o final do ano que vem, por exemplo, nós já podemos colocar aqui essa data. Ok? Também tem uma opção para salvar. A gente pode salvar aqui, depois de terminado essa associação, coloquei o código do CAR, coloquei a conta, data início, data fim, eu posso salvar se ele é dono de 100% ou arrendou 100% daquele polígono, ou eu posso marcar que é parcial. Principalmente polígonos, propriedades muito grandes, pode
ter uma situação em que ela foi arrendada por dois produtores diferentes. Então, eu marco ela como parcial e clico aqui em salvar e criar. Ele permite que a gente associe mais uma conta para aquele mesmo polígono. Ok? Acredito que seja bastante informação para para pouco tempo, mas como eu falei, aquele PowerPoint que estava me seguindo, eu vou voltar nele depois para a gente dar uma olhadinha se eu esqueci de passar algum ponto, para ajudar no fazer o D para aí, né, do D PowerPoint para o sistema, e ele vai ser disponibilizado também com um resumão desse passo a passo. O que a gente tem mais de informação aqui, que pode ajudar vocês? Se a gente vai lá na lista das páginas de novo, eu tenho mais uma página aqui, mais uma tela, que é mapa do CAR versus estações do Adamaclima. Vamos tirar um pouco de filtro, que agora está tudo filtrado, só tem um polígono. Vamos tirar aqui, vamos tirar o filtro da Fazenda Pomba Branca. Vou manter aqui o filtro, aqui não faz sentido, só top 30, continua em Sorriso, que possui coordenadas, ok. O que é essa outra ajuda aqui, ó? Se eu tenho uma estação da Adamaclima no município selecionado, a posição geográfica daquela estação vai ser representada aqui com um pontinho azul. Então, nesse caso, em Sorriso, nós temos aqui 3, 6, 7 estações. E nós trouxemos, aqui não é um nome oficial do cliente, é um nome que o time de inovação tem usado para acompanhar a instalação tem usado para dar manutenção, para se referenciar aquela estação. A gente vai trazer aqui, o time de inovação já está trabalhando em trazer o código do cliente Salesforce para a gente colocar o nome do cliente mesmo oficial do nosso sistema aqui, mas por enquanto tem um nome que é o nome, vamos dizer, fantasia, o nome como o contratante da estação é conhecido. Então, por exemplo, a gente tem aqui, vamos lá, vou dar um zoom aqui, a gente tem essa estação aqui, ó, que é Impacto. Então, muito provavelmente, o polígono ou os polígonos aqui em volta são desse cliente. Eu lembro que aqui em cima tem, inclusive, outros com o mesmo nome. Deixa eu ver, acho que esse daqui. Aqui, ó, Impacto também. E eu acredito que esse também. Impacto também. Então, isso, a posição das estações, então, muito provavelmente, esse polígono todo aqui é do cliente, com o nome que a estação está sendo chamada. Isso é uma dica, um acelerador aí, vamos dizer assim, para facilitar o mapeamento de vocês. Aqui tem um ID, talvez vocês conheçam a estação também pelo ID, que também eu vejo o pessoal conversando bastante sobre, falando sobre esse ID. Se ela está conectada, se ela está ligada ou não. Então, essas 3 páginas, a página das estações do Adamaclima, a página que tem as coordenadas de alguns dos nossos clientes, elas servem para ajudar no mapeamento, para ajudar a encontrar o polígono, identificar de quem é aquele polígono, né? Tem uma outra tela, essa é mais para mostrar para vocês aquilo que o Fernando colocou como um benefício, né, de conhecer melhor os nossos clientes e assim por diante, que essa tela aqui mostra as propriedades que tem um pontinho amarelo. Então, por exemplo, vamos procurar aqui aqui embaixo. Tem um polígono aqui que tem esse pontinho amarelo aqui, ó. Eu posso filtrar também por aqui, ó. Possui restrição? Sim. Ela vai mostrar aqui embaixo, e agora no mapa, só os clientes que possuem alguma restrição. Ah, mas que restrição que é essa? A gente consegue clicar, selecionar o polígono, entrar lá no site do CAR, novamente, como eu tinha feito no caso anterior, e a gente vê aqui, ó,
unidade de conservação. Existe uma sobreposição, nesse caso muito pequenininha, 0,41%. Então, o que se entende? Provavelmente, na hora do agrônomo, na hora do topógrafo, etc., fazer o... Vamos tirar aqui as restrições e vamos dar um zoom ali nela. Provavelmente, na hora dele fazer esse polígono aqui, ele invadiu um pouquinho na fronteira do polígono, invadiu alguma área de proteção ambiental. Então, menos mal, né? Vamos tirar os filtros do polígono. Vamos voltar para a tela inicial. Essa tela inicial é aquela que não tem as coordenadas, não tem o Adama Clima. Ela pode ser usada para navegar, assim como as demais. Então, você pode dar zoom. Vocês veem que quanto maior o zoom, a imagem do satélite de fundo, ela também vai mudando e vai trazendo uma imagem com uma definição melhor, como é no Google Maps, por exemplo. Tá? O que, com base no zoom, a gente consegue enxergar estradas, rodovias, e se eu faço essa navegação aqui junto com aquela das coordenadas, junto com a da Maclima, pode ser um ponto de referência importante para identificarem as propriedades. Nós demos uma navegada geral nos sistemas. Vamos voltar lá no PowerPoint, que a gente estava usando para fazer a apresentação, para ser um guia na apresentação, e é o que vai estar disponibilizado para vocês, para ver aqui se a gente esqueceu algum ponto, se tem alguma informação relevante que ficou para trás. E no final tem mais uma ou duas dicas ali. Então, a forma de pesquisar, então, reforçando, a gente pode pesquisar fazer um filtro tanto clicando no mapa, ou escolhendo um estado, município, assim por diante, pelo menu aqui da esquerda. Depois de selecionado o município, o que a gente enxerga ali são os polígonos, são as propriedades. Aí aqui esse print traz uma informação legal que eu não tinha como mostrar ali na aplicação ao vivo. Eu expliquei sobre esse status aqui da conta, no menu, mas acabei esquecendo de explicar que o mapa também vai indicar se o polígono foi ou não mapeado já. Se ele aparecer na cor azul, aí até é fácil a lembrar, né, que o azul é a corzinha lá do Salesforce, significa que ele já está lá, vocês já mapearam ele no Salesforce. Essa atualização da cor, ela não é online. Ela vai ocorrer 2, 3 vezes por dia. Agora não lembro, preciso de ajuda dos universitários aqui, como que ficou. Acho que a gente vai colocar 3 vezes por dia. Tá? Depois a gente passa certinho para vocês os horários que essa atualização vai ocorrer. E se ele aparecer na cor amarelo, tem alguns casos aqui, ó, pequenininhos, o que significa? Vocês lembram que a hora que eu estava simulando o cadastro, o mapeamento lá no Salesforce, a gente tinha 2 campos de data, né, de início e fim. Então, pode ser isso, provavelmente mais para frente, no ano que vem, que a conta, que aquele polígono, aquela propriedade já tenha sido mapeada, mas está vencida. Vocês colocaram uma data, que era provavelmente a data do arrendamento, alguma coisa assim, e essa data já ficou para trás. Então, ela vai ser identificada aqui com uma cor diferente, uma cor amarela. E no menu de filtro, ela vai aparecer como inativo. Então, sem cadastro, não foi mapeado, nunca foi mapeada, ativo, está mapeado e dentro das datas válidas, e inativo, a data já ficou para trás. Vamos ver o que mais que nós temos aqui. Tem um indicador, se a gente voltar aqui no sistema, tem um indicador, um KPI aqui, que mostra quantos, naquele filtro que a gente tem, quantos polígonos já foram mapeados, aqui, obviamente, 0, e quantos polígonos tem nesse filtro. Qual que é o filtro nosso agora? É que possui coordenadas, aqui em cima que a gente vê, ó, município do Sorriso, que tem a situação 2 ou 3, que é? É o ativo ou pendente, 2 de 3, né, na verdade, que é imóvel rural no estado do Mato Grosso. Então, essas informações que nós temos ali.
Uma dica, essa daqui é importante, eu também tinha esquecido de passar com vocês, qualquer objeto na tela aqui, ó, se a gente clicar com o mouse, com o botão direito do mouse, ela tem essa permissão, esse recurso de maximizar. Então, tá ruim de navegar aqui para procurar a propriedade nessa tela, nesse quadradinho. Se eu clicar com o da direita e clicar nessas duas setinhas aqui, ó, ela joga aquele objeto para a tela inteira. Facilita a navegação. Se eu quiser voltar da tela inteira, clica nesse xizinho aqui do lado. E a mesma coisa vale para qualquer objeto. Então, se eu quero maximizar essa tabela, vale a mesma coisa, clico da direita, clico nas duas setinhas, eu mostro a tabela inteira na tela. O que mais que nós temos aqui? Vamos lá, modos. Se por um acaso clicar com o mouse da direita e não surgir esse botão, tem como ativar isso aqui, ó. É só colocar modo de tela sensível ao toque ativado. Se ele estiver desativado, a forma como aparece esse recurso de maximizar a tela é um pouquinho diferente. Então, para padronizar, a gente está recomendando que sempre deixem com esse recurso de sensível ao toque ativado. O que mais? Como chegar até o cadastro do CAR. A forma que eu expliquei, na hora que a gente estava navegando, foi a partir de um link que tem no pop-up do polígono. Mas também pode ser pelo link que tem aqui na tabela embaixo. Então, eu sei que, por exemplo, esse polígono e esse polígono e esse polígono são esse daqui. Eu já naveguei no detalhe lá com a tela maximizada e filtrei esses polígonos aqui agora. E para não perder o raciocínio, o mapeamento que a gente fez preliminar aqui, eu quero deixar eles filtrados. Só os 4 vão aparecer aqui na tabela aqui embaixo. E agora eu posso ir trabalhando e acessando ele lá no site do CAR. Eu acessei um, eu volto aqui, ó, ainda estão os 4. Então, faço a cópia do código dele, colo lá no cliente, faço a mesma coisa com o segundo, com o terceiro, com o quarto, e quantos mais existirem aí. Então, é legal esse recurso aqui de acessar pelo link da tabela por conta disso daí. Quando a gente já numa navegada identifica mais de um polígono do mesmo cliente, da mesma conta. Aqui a gente está falando ali do código do CAR, da cópia, de como copiar. A gente pode tanto copiar ali onde está marcado aqui no endereço, que é aqui em cima, ou eu acho até mais fácil aqui, ó. Você dá 3 cliques aqui rapidinho, ele já marca exatamente o código que precisa ser copiado. Como fazer o relacionamento lá no Salesforce. Quando eu cliquei, vocês lembram que quando eu cliquei aqui ó, na página do Conta Salesforce, vou tirar o filtro aqui do Shape, nem precisa. Quando eu cliquei aqui no link, ele já abriu direto. Ele não pediu senha, não pediu nada. Por quê? Eu já tinha feito, antes de navegar no BI, no clique, eu já tinha feito logon. Então, só de eu ter feito logon, a hora que eu conectei, que eu cliquei num link aqui, ele já acessou direto, nem passou por essa tela de logon. Se vocês não tiverem logado, o que vai acontecer ao invés de entrar direto na conta, vai mostrar essa tela de usuário e senha. Aqui, no caso de ambiente de teste, se vocês quiserem fazer alguma simulação, como que faz para pedir uma senha nova, não vem ao caso no nosso teste aqui de hoje. A forma de cadastrar tem uma forma de pesquisar, né? Vocês podem pesquisar também. O exemplo que quando eu naveguei, eu fui direto na conta e direto no cadastro do cliente, mas vocês podem pesquisar aquele código copiado lá do site do CAR. Tendo pesquisado ele, manda pesquisar tudo, ele vai aparecer um cadastro dele. Aí vocês clicam aqui e conseguem fazer associação com o cliente. É uma outra forma de chegar no mesmo ponto aí.
Aqui uma outra tela que também mostra aquele grupo, aquele objeto das contas do CAR. Se já tiver conta cadastrada, vai aparecer aqui embaixo. Então, aqui um exemplo do cadastro, onde copiamos lá, cadastramos, data de início, data de fim. Aqui é um exemplo de como fica registrado. E a tela que eu mostrei sobre as coordenadas. Então, lembrando, os quadradinhos amarelos são... os azuis são propriedades e os top 30 são as amarelinhas, então, chamadas aqui douradas no manual. E um ponto que eu falei, foi uma mais. Uma dúvida que pode surgir durante o trabalho de vocês aí. O que é? Eu estou navegando aqui, eu sei, quer ver, que eu fui, tem um lugarzinho ali para cima, que é um bom exemplo, quer ver? Aqui, ó. Então, vamos supor que você está navegando aqui, ó, e fala assim, caramba, eu tenho certeza aqui, ó, Fazenda Pomba Branca, eu tenho certeza que a Fazenda Pomba Branca é composta por esse polígono, por esse daqui, por esse e por uma propriedade que está aqui, ó, e não tem o polígono. O que pode estar acontecendo? Pode ser que o cadastro lá no SICAR, no site do CAR, do governo, ele é dinâmico. Ele tinha um prazo legal lá para os produtores se cadastrarem até o final do ano passado, mas tem muito retardatário. Tendo uma ideia, no comecinho do ano tinha menos de 4 milhões de polígonos, hoje, como o Fernando mostrou, a gente tem mais de 5 milhões. Então, tem ainda os retardatários que estão se cadastrando lá. Caso aconteça algo como isso daqui, e se vocês conseguirem identificar, esse é o site do CAR, vocês devem já ter tido experiência com ele, já devem conhecer. Eu consigo consultar aqui o município de Sorriso, qualquer município, ele vai trazer um detalhe dos CARs, dos polígonos que existem hoje. Posso ir dando zoom, entrar e chegar lá, fazer a mesma navegação que eu estou fazendo aqui no nosso clique. Em algumas situações, o site do SICAR vai ser um pouco mais lento, como vocês veem aqui, ele está carregando ainda. E se a gente vê que tem o polígono já, o cara, ó, então pode ser que a nossa última extração do site do CAR foi semana passada, e no começo da semana passada, e no final da semana passada, o proprietário já cadastrou. Então, nessas situações, o que a gente está orientando aqui, ó? Abre que a gente chama de chamado aqui no nosso time de TI. Como vocês fazem essa abertura de chamado? Também acho que já é bem conhecido, né? Ou envia um e-mail para o servicedesk@damar, ou liga para o 2222, a partir do celular corporativo, né? Só pelo corporativo, e pede a atualização do município em questão. Então, nesse caso aqui, a gente está navegando em Sorriso. Ó, eu vi aqui no site do CAR, agora ele já está com mais detalhe aqui, ó. Aquele cantinho que a gente está navegando fica por aqui, cadê? Fica por aqui, cadê? Tá aqui no cantinho, perto. Tá por aqui, assim, ó. Exatamente, aqui, ainda não tem, esse quadrado aqui, se eu não me engano. Tá ali próximo. Se ele já tem o polígono lá, se a gente faz uma atualização nova, ele vai vir, a gente atualiza o município inteiro, aquele polígono vai estar presente na próxima consulta que vocês fizerem, a partir do momento lá que o nosso suporte sinalizar no próprio chamado, falar, ó, já o município que você pediu para atualizar já está atualizado. Como a gente tem, vou tirar todos os filtros, aproveitando para explicar para vocês como fazer isso, a gente tem um xizinho aqui, ó, se eu clicar nele, ele some tudo. Como a gente tem... opa, sumiu tudo menos um. Pronto. Como a gente tem a facilidade de identificar aqui, ó, quais são os clientes top 30. Filtrei, clientes top 30. A partir daqui, eu consigo saber quais são os municípios que têm um top 30. A gente tem dado mais atenção a esses municípios e tem feito uma atualização mais constante deles.
Então, não é para ter tantos problemas como esse que eu falei de base desatualizada. Ok? Esse era o último... Opa, fui na página errada. Essa era a última tela aqui do PowerPoint. Temos uma série de perguntas que estão listadas e vamos começar a fazer a listagem delas e respondê-las. Bruno, ajuda aqui. Bruno, ajuda para os... Talvez tenha alguém novo aí que não participou de nenhum chat com o presidente, ainda não sabe cadastrar uma pergunta. Dá uma dica aí para a gente. Fala aí com eles como fazer registrar essa pergunta, caso alguém tenha pergunta e ainda não registrou. Opa, pessoal, tudo bem? Peraí, deixa eu cancelar meu áudio aqui. Opa, pessoal, tudo bem? Todos me ouvindo aí? Bom, na tela do webinar aí, ela é bem simples, tá? Do seu lado direito vai ter o menuzinho e é onde você consegue digitar a pergunta ali. É bem tranquilo, né? Só tem algumas opções e aí tem um menuzinho para você digitar a pergunta. Tá? Se alguém quiser tirar alguma dúvida, pode erguer a mão aí que eu auxilio. Ok? Então, vamos voltar com o som aqui. Não, o microfone está aberto, né, Bruno? Então tá certinho aqui. Então, vamos selecionando as perguntas aqui. Vamos lá para a primeira, por ordem de chegada. A primeira, o Fernando já respondeu durante a apresentação dele, que era com relação à questão das 3 safras, né? Quer complementar com algum ponto? Não, a princípio já deve considerar sempre a área da primeira safra, né? Para evitar essa sobreposição, porque senão triplica, né? Na verdade, você só precisa de uma propriedade para rotacionar, plantar 2 ou 3 vezes. Ok, vamos para a próxima. Tá? Aqui. Fernando, aqui, ó. No caso do produtor ter áreas arrendadas, como faremos esse mapeamento? Essa daqui a gente eu já tinha, eu roubei um pouquinho no jogo aqui, ó. Eu já tinha visto essa pergunta, por isso que na hora que eu passei pelo Salesforce, eu reforcei o como fazer, como tratar, né? A gente consegue, tem as datas de início e fim, então se é um arrendamento e sabe que é até o final desse ano, coloca lá que a data fim daquele mapeamento é o final desse ano. Próxima. A base... Opa, sumiu aqui, peraí. A base da quantidade que o produtor planta vem de informação que o RTV informa? Correto. A gente vai ter a informação que o RTV atualizou, vai estar atualizando agora. A gente copiou todas as informações de plantio por cultura da safra 18-19 para a safra 19-20. E nós vamos, ao final de setembro, né, começar a fazer um monitoramento baseado nessas informações que estão no Salesforce. Então, a base de informação é aquela que o RTV digitou no Salesforce para os top 30. Ok. A próxima, na verdade, é uma continuação da pergunta que o Marcelo fez lá com relação ao arrendamento. Então, ele termina ali, ó, o modo de conseguir as informações é o mesmo? Sim, a forma de navegar ali no sistema e mapear é igualzinha. Exatamente. Mais uma, porque tem muitos clientes que plantam em áreas arrendadas, como irão fazer o cheque? Primeiro uma afirmação, né? Porque tem muitos clientes que plantam em áreas arrendadas, como irão fazer o cheque? É a mesma resposta que demos ali para a pergunta do Marcelo. Mais uma aqui. Caso o produtor altere sua área de plantio, por exemplo, o agricultor devolveu uma área onde ele arrendava, causando uma redução na área de plantio. Como que a gente vai trabalhar com esse caso? Primeiro, eu vou responder pelo lado CAR, né, que é exatamente a mesma coisa que eu já falei. Se você sabe que ele deixou de ter aquele arrendamento daquela propriedade, você vai lá no cadastro dele e coloca uma data, por exemplo, sabe que terminou o arrendamento
No mês passado, você coloca, a gente está em julho, 30 de junho como data final. Para o lado CAR, tá feito. Como que é feito no Salesforce, Fernando, se tem uma situação dessa? Atualização. Se o produtor deixa de ter uma área de uma determinada cultura ao longo do ano. Hoje nós temos 3.430 produtores qualificados no Salesforce como os top 30. E essa qualificação vale até dezembro. Se o produtor realmente perder um arrendamento, porque ele é arrendatário, né, atualiza a área na safra 19/20 e nós vamos levar isso em consideração. E no ciclo de dezembro, né, a gente vai também com essas imagens de satélite, depois que a gente mapear os top 30, o próprio RTV, o gerente regional, o desenvolvimento de mercado, o agrônomo, vai ter acesso para a gente ver se não tem algumas propriedades de produtores que às vezes têm bom limite de crédito, mas que a gente não tem uma parceria ou acaba não focando neles, né? E aí a gente vai no próximo ciclo dos top 30, que abre em dezembro, poder mudar o top 30. Mas efeito de regra, de jogo, de desafio da MA, vai valer a informação que está no Salesforce. Ok. Então, lembrando, só fazendo um link com o que eu falei lá das cores, né? Então, imagina lá no final do ano que a gente vai num determinado município e vê lá que tem todas as grandes propriedades estão com a corzinha azul. Significa o quê? Está mapeado no Salesforce. E tem algumas propriedades vermelhas, né? Que significa o quê? A gente não mapeou, elas não estão como top 30, a gente não tem o conhecimento. Então, é uma oportunidade de fazer essa reflexão, dar essa investigada que o Fernando comentou. Vamos para a próxima. Com relação a áreas arrendadas também, o cliente tem CAR dessas áreas, como será avaliado essa situação? É possível mapear? Sim, acho que já está. Quem fez o mapeamento lá no site do CAR, na verdade, não foi a pessoa que arrendou a terra, mas o proprietário teve que fazer o mapeamento, teve que registrar o polígono lá. Ok? Outra, Minas Gerais, algodão, 80% a 90% são segunda safra também, após a soja. Não está nos estados lá que a gente... Não estava nos estados. Eu vou checar na base que a gente utiliza, que é a AgroConsult, e damos uma devolutiva aí para o pessoal de Minas, aí, o Toninho, o Visioli e demais. Ok? Sem problema. O que está na base do IBGE, da AgroConsult, né? A gente pode adotar como premissa. Ok. Mais uma aqui. O autor da pergunta não está mais conectado, mas vamos responder assim mesmo. Após a implantação do top 30, tem produtores que não estão mais na atividade, ou seja, faleceram, venderam a área, etc. Neste caso, implantar um produtor novo? O Top 30 é um projeto que começou em 2019. No mês de abril, a gente ainda não tinha terminado a qualificação. Inclusive, hoje, não é o fórum, mas ainda falta 81 produtores serem qualificados. Ainda tem alguns RTVs que estão faltando nos informar. E, assim como esses que está faltando, ou esse, né, se ele não tem mais propriedade, era arrendatário, ele fica como top 30, não tem área identificada, é zero, né? Então, não conseguiu mapear 100% da propriedade. Em dezembro, a gente vai abrir um novo ciclo para revisar se tem algum top 30 mais interessante. Mas para efeitos de jogo, né, é zero. Mais uma usina planta 5.000 hectares de cana, sendo 1.000 hectares em área própria e outros 4.000 em várias áreas arrendadas. Temos que fazer de todas essas áreas? Para efeitos de jogo, né, tem que as áreas arrendadas, as áreas identificadas no CAR, tem que ter uma área igual a de plantio, no caso que é 5.000 hectares, né? Mas eu acho que não é só uma questão de jogo, o futuro vai ser quem tem a informação, né? A gente precisa ter a informação dos nossos clientes, dos potenciais e que serviço que nós vamos estar oferecendo no futuro. Então, mais importante do que para o jogo é realmente a gente conhecer eles. Relembrar um ponto que é uma
partida com relação a isso é que, da mesma forma que nesse exemplo aí pode ter alguns polígonos do arrendamento que são menores, mais difíceis de localizar, etc., aqueles maiores, provavelmente, muito provavelmente, né, quase certo isso, eles vão ter uma área que é muito maior do que a área plantada por conta daquilo que o Fernando já explicou. Bacias hidrográficas, vegetação nativa, APP, áreas de benfeitoria, servidão, etc. Então, as propriedades maiores, elas vão ajudar, com essas áreas que não são de cultura, elas vão ajudar a compensar áreas menores, polígonos menores, que têm uma dificuldade maior de mapeamento. Vamos para a próxima. Luciano, nesse link do CAR aparece informação da fazenda, onde consigo comprovar que o polígono indicado é realmente a fazenda procurada. Essa informação é o que é o bem mais, um dos bens mais preciosos aí dos nossos amigos RDVs, né? O conhecimento da região, conhecimento das propriedades, conhecimento da área em que atua. E, em algumas situações, vai acontecer exatamente o que o Fernando falou, do conhecer o desconhecido. Às vezes, na investigação, em buscar caramba, quem que é esse polígono grande aqui, 5.000 hectares, 5.000, será que é da propriedade, será que é do produtor XYZ? Então, o trabalho que o projeto traz, ele é enriquecedor nesse sentido também. Pelo que estou entendendo, todos os códigos do CAR já está cadastrado no sistema. É isso? Sim, todos os códigos, aquele código grande que eu copiei lá, na hora que eu entrei no site do SICAR, ele já tem um pré-cadastro feito no Salesforce. No próprio PowerPoint tem uma... Como eu falei que esse cadastro é vivo, né? Pode ser que a gente tenha feito o download de um novo polígono, de um município, atualizado o município. O CAR já está aparecendo ali no clique e a atualização no Salesforce ainda não foi feita. Então, no PowerPoint tem uma forma onde é explicado o que fazer para cadastrar aquele código CAR e transformar ele naquele código menorzinho. Tá? Pode acontecer, vai ser muito raro que aconteça isso, mas pode acontecer se tiver o azar aí de trabalhar exatamente entre a atualização do polígono no clique e a atualização do código CAR no Salesforce. Outra dúvida aqui é a respeito do papel do DM nessas ações. Ele deve focar no seu top 10 ou nos top 30 dos RTVs? Tá. A questão do CAR, a gente vai focar nos RTVs, os RTVs que vão fazer o link da propriedade, né, com a nossa base de CRM no Salesforce, usando a plataforma do ClickSense. O papel do DM, ele acaba não participando do bônus CAR, não impacta ele, porque ele participa de um grupo distinto, então o bônus CAR vale para os RTVs e para a performance da gerente regional. E cada vez mais, aonde que ele pode atuar, cada vez mais o DM vai também... A hora que ele acessar o ClickSense, ele vai poder visualizar e ver se está mapeando, se está mapeado ou não. E cada vez mais ver se também as ações que ele está desenvolvendo, né, são em clientes estratégicos, conforme critérios definidos e validados para a comercial. Ok, mais uma aqui. É a mesma? É mesmo. É verdade. Eu acho que dá um Ctrl+C, Ctrl+V aqui. Pessoal, essa foi... não, tá aparecendo mais... Não, é a mesma... É a mesma. Vamos dar um ok aqui. Cadê? Como que faz mesmo? É esse daqui que faz, Bruno? Então vai, dá um ok nela aí para não... pessoal, as perguntas que tinham registradas aqui, que a gente tinha registrado, a gente já passou por todas. Vamos aguardar mais um minutinho aí, caso surja mais alguma pergunta para a gente responder. Caso negativo, a gente encerra o webinar. Queria também compartilhar com vocês a equipe que está aqui, que tem trabalhado muito nesse projeto, o Adriel,
o Barba da TI, o Bruno, que deu um suporte aqui para o webinar acontecer, a Carol e o Marcos, ali da equipe do Fernando também. Estiveram com a gente o tempo todo no webinar e tem estado nesse projeto quase que full time. Bom, pessoal, não surgiu mais nenhuma pergunta durante esse meu comentário, esse meu agradecimento para a equipe. Agradeço aí a todos pela atenção, pelo tempo dedicado e passo aqui para o Fernando fazer as considerações finais também. Obrigado, pessoal. Obrigado, Luciano, obrigado a todos aqui da equipe, né? E agradecer a todos que estão aqui no webinar. O objetivo, como é uma competição, era fazer um momento único para todos, né? Mas na sequência a gente vai estar à disposição para reforçar alguns treinamentos. Vamos estar conversando com os gerentes regionais para definir um focal point também para a questão técnica, né? Para facilitar ser um acesso. A gente viu que no Market Strategy foi muito assertivo. E no mais agradecer e lançar o desafio e que no futuro o conhecimento do território, a gestão da informação é que vai fazer muita diferença. Então a gente está preparando já essas plataformas, estruturando o nosso caminho para o futuro. Muito obrigado a todos. Tchau, tchau.